Boa noite a todos. Que bom estar mais uma vez aqui com vocês. O meu nome é Marinês Carmona e o nosso grupo GEAFA, o Grupo em Ação Francisco de Assis, tem mais uma noite para discutirmos sobre a Lei de Resgate. Ela faz parte dessa série que nós estamos discutindo, cada lei a cada semana, que fazem parte das leis divinas ou leis naturais. Então, para iniciar o nosso trabalho de hoje, eu vou convidá-los para que nós possamos silenciar um pouquinho, pedindo para que aclarem a nossa mente, para que nós possamos assimilar essas ideias de verdade e assim podermos fazer o nosso processo de evolução de forma mais harmoniosa. Então, vamos lá? Vamos silenciando os nossos pensamentos, elevando a nossa energia, abrindo o nosso coração para assimilar todas essas ideias que foram trazidas por inúmeras pessoas, fazendo parte, assim, de todo o nosso passado cultural humano. Que possamos assimilar a verdade e assim caminharmos um pouco mais na nossa senda de evolução e de transformação. Que assim seja. Amém. Então, vamos lá. Hoje nós vamos abordar a lei de resgate. Então, a lei de resgate, ela está dentro, faz parte dessas leis que nós estamos abordando já ao longo desses meses passados. E a primeira frase que eu separei, que eu achei extremamente importante, é essa. Ao invés de rebeldes construtores de sofrimento, como hoje somos, tornar-nos-emos, para o nosso bem, obedientes construtores da felicidade. Seremos, então, amigos e colaboradores de Deus, obreiros, seus na grande obra da vida. Vida que vai subindo até Ele, porque assim que tivermos compreendido a sua vontade, que visa somente o nosso bem, não desejaremos outra coisa senão realizá-la. Então, para o educador, não há outra escolha que não a disciplina. O educador funciona em sintonia com o educando. A disciplina é maior ou menor conforme a resistência. Então, nessa frase, a gente pode já ter várias coisas aí para a gente pensar a respeito, né? Nós fazemos parte de um processo onde nós estamos construindo esse nosso ser, retirando dele as vicissitudes, os processos de uma etapa muito inferior, e assim nós vamos aprendendo e melhorando e alçando voos até Deus. E aí ele fala sobre essa questão do educador, que a disciplina é maior ou menor conforme a resistência. Então, quando nós resistimos ao processo, nós não buscamos entender o para que tudo aquilo está acontecendo,
nós vamos nos demorando mais nesse processo de evolução. Então, o objetivo desse estudo aqui é para que nós possamos refletir nesse grau de perfectibilidade que nós somos capazes de alcançar na nossa encarnação. Já percorremos muitas das leis da perfeição moral que fazem parte, né, dessa lei divina. E nós já falamos, fora a questão da lei do resgate, nós falamos sobre a família, a sociedade, o próprio processo que o espírito precisa percorrer para lapidar os vícios e torná-los virtudes. Então, na verdade, a lei de resgate, ela revisita todas essas condutas, principalmente aquelas onde nós estamos vivendo em grupo com outras pessoas, porque é quando nós temos a maior riqueza para que nós possamos evoluir. Então, olha, a lei do resgate, do merecimento, ação e reação, a vontade de Deus, a lei da semeadura, karma, né, que a gente às vezes fala, muitas vezes a gente não entende de onde todos esses conceitos emanaram, né? Então, nas leis naturais, o caminho moral que o homem deve trilhar para progredir e ser feliz torna claro, e todas essas ideias, elas vêm sendo trazidas por diferentes espíritos que estiveram na Terra, né? E essas ideias que podem vir de estudiosos, cientistas, dos apóstolos, de pessoas que viveram ao lado de Jesus, ou aquelas do Oriente, com grandes avatares que existiram, todas elas fazem parte dessa tentativa de colocar de forma clara qual é o funcionamento, né? Como que as coisas funcionam. Kardec, que foi um observador arguto, considerou que o reto proceder de qualquer ser humano, tem ou não crença religiosa, deve ser balizado pelo parâmetro das leis naturais. Nascendo, vivendo, errando, acertando, lutando, amando, morrendo, renascendo, sempre e sempre. Eis como o homem se aproxima de Deus. Olha que interessante, ele coloca, frisando essa parte, que não importa a crença religiosa, né? Essa percepção das leis naturais estão aí para qualquer um que quiser observar. Então, a gente percebe o seguinte, que nada do que Deus permite é inútil. Tudo tem por objetivo a evolução em todos os aspectos, físico, mental, emocional, espiritual, e não é a evolução apenas do ser enquanto o ser humano, o espírito, né, já como humano, mas em toda a criação, né, porque nós temos essa herança cultural que vem, nós já falamos isso do mineral, né, do vegetal, do animal, então tudo tem essa possibilidade de crescimento. E aí a gente chega na questão dos homens e a gente coloca que Deus criou iguais todos os homens em inteligência, em livre-arbítrio, meios e oportunidades. Então, a evolução é para todos. Bom, a compreensão que o ser vai tendo do universo, do cosmos, é construída gradativamente e é expressa através de sínteses parciais, que é isso que eu acabei de falar, né? Por cientistas, por apóstolos, por observadores, mas elas todas são limitadas e incompletas. Algumas dessas sínteses parciais foram chamadas de leis de Deus, e muitas vezes
entendidas como uma prescrição que deve ser obedecida de forma rígida, como uma ordem direta de Deus que os homens não deveriam discutir. A gente vê muito isso, né? Vários povos aí professando a lei divina como se Deus tivesse vindo aqui, ele próprio tivesse escrito, e que você tem que obedecer de qualquer forma. E não é assim. Com o tempo, nós fomos percebendo e aprendendo que isso é uma expressão de compreensão, como uma aproximação do entendimento da estrutura inteligente do universo. As chamadas leis não são prescrições, mas entendimentos. A identidade com que Deus não se faz, portanto, pela obediência, mas através do conhecimento, do entendimento, da sabedoria e da consciência em cada uma delas. Aqui do lado nós temos as leis que muitas delas nós já fizemos, né? Nós já falamos a respeito ao longo desses meses, e você pode revisitar cada uma e você vai ver que sempre há um link para você ir abrindo cada vez mais a percepção. Nesse gráfico aí eu coloquei o processo de uma linha do tempo da reencarnação. Então, com o tempo, vocês podem olhar toda essa questão, como que é esse processo, né? A arquitetura espiritual do corpo, depois a aproximação com os pais, depois o processo da concepção, aí os primeiros momentos da gestação, até o momento do nascimento, e logo depois a primeira fase da criança, que é considerada quando o espírito vai realmente tomando conta dessa consciência nova, né, de corpo. E aí, o que que me chamou a atenção é sobre essa visão do próprio Deus, né? Então, a gente vê, assim, diferentes correntes religiosas, né, que ora falam da relação do homem com Deus de forma abstrata, outra hora fala de uma forma muito concreta. E eu achei interessante a gente observar isso, porque muitas vezes a gente utiliza formas de cada religião e continua propagando a coisa sem a percepção do que realmente ela quer dizer. Então, olha, na abstrata, que trata da fé pelo emocional e da manifestação da fé, ela trabalha com a transfiguração. Então, como que é essa visão? Deus criou o homem à sua semelhança e a ideia é anular esse homem para que a divindade ocupe o espaço. Então, ele vai viver vários processos. O da revelação, o da comunhão, da aceitação, da resignação, a transformação, a anulação e a apropriação. E aí passa a se falar, eu sou Deus, né? Mas, na verdade, você não é Deus, né? Você foi criado à imagem e semelhança. Você vai fazer um processo. E aí vem exatamente na linha da vertente abstrata, que passa por cima desses estágios evolutivos, acreditando que numa única vida você vai chegar a essa configuração de Deus, né? Então, você só tem essa oportunidade para alcançar o reino de Deus. E nela, o fiel, né, a essa forma de enxergar o processo, ou ele vai para o céu, ou ele vai para o inferno, ou ele vive no purgatório. Já na linha concreta, vai acontecer o seguinte, por meio dos sentidos e da manifestação na fé, você vai operando uma transcendência. Olha a diferença. As religiões que acreditam na reencarnação, elas possibilitam aos espíritos um meio de vivenciarem os múltiplos aspectos do nosso Criador.
existente em nós mesmos, porque nós fomos criados à imagem e semelhança. Por sermos seres de origem divina, ainda que animados na natureza humana. Nessa visão, nós temos um ciclo reencarnatório, como forma de aperfeiçoamento da nossa natureza humana. Então, quem falhou deverá reparar as falhas que cometeu, né? Contra si próprio e contra o seu semelhante. Então, é muito diferente uma forma de ver da outra, porque às vezes a gente continua professando aquela história da lei de Talião, olho por olho, dente por dente. E agora aqui no resgate a gente vai ver muito isso, né? A gente acreditar que nós temos que o pecado que nós cometemos ou o erro que nós fizemos, nós temos que pagar na mesma moeda, né? Então, tem pessoas que olham e falam, nossa, a pessoa está sofrendo, então, é karma, né? Ela fez a mesma coisa, agora ela está pagando. Não é bem assim que funciona, tá? Então, lembrem-se que nós já estamos vivendo sobre o processo do amor, não essa lei de Talião, né? Então, pela vontade, dentro dessa visão reencarnatória, cada um vai se desenvolvendo e vai se dirigindo para um rumo das suas qualidades, vai aperfeiçoando. Êxitos ou fracassos são consequência única e exclusiva da opção feita, ou seja, o que vale é a escolha. Você é livre para escolher, né? Mesmo que você não tenha uma consciência total, você ainda está escolhendo. Podemos aqui incluir o conceito do que seja o karma, que a gente usa tanto, e é um conceito que não é nem nosso aqui, ele é do Oriente, né? Mas, apesar disso, a gente acaba usando ele exatamente com o significado que nós damos, que é o choque do retorno, é a questão da ação e reação, causa e efeito, né? Os fundamentos são os mesmos. Então, a gente vai aí para essa roda, que na verdade aí é a roda de Sansara, né? Que é o karma, onde a gente vai entrar nesse looping de ficar fazendo todo o processo enquanto a gente vai resolvendo esses erros cometidos ou a má utilização da energia ao longo da nossa existência. Então, riqueza, miséria são estágios de evolução para aquisição de experiências ou para depuração de más tendências. O corpo, ora masculino, ora feminino, são situações esporádicas de um mesmo espírito em valioso aprendizado. Quando alcançam expressivos níveis de progresso espiritual, os espíritos se tornam obreiros do Senhor, ajudando incessantemente aos que ficaram mais atrás. E aí a gente vai lembrar da história da caverna de Platão, né? Aqueles que conseguem sair para o externo, para a luz, e enxergar as formas como elas são, vão auxiliar aqueles que ainda estão nas profundezas das cavernas, né? Quanto mais próximo você tiver, melhor é a forma de você ajudar, porque você vai saber o que realmente o outro vê e o que o outro está sentindo. E aí tem essa frase aqui, ó, quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, tanto menos excusável é de o não aplicar a si mesmo. Ou seja, não adianta apenas nós estarmos aqui falando sobre toda essa lei do resgate, se você vai pegar isso daí e não vai aplicar, vivenciar esse conhecimento, né? Refletir a respeito para mudar a sua forma de agir. Em verdade, vos digo que o homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que um que pretende parecer o que não é. É interessante, né?
Pois bem, então, a reencarnação humana e o seu papel na evolução espiritual, ela vai ter todos esses aspectos que, ora, nós vamos ver aqui nesses textos. A gente vê a imagem lá, né? Todo esse desdobramento do ser, né? São várias e várias vidas que ele vai assumindo o seu processo encarnatório para poder o quê? Conseguir superar as questões lá de trás, né? Que ele vem para resolver. Não dá para resolver tudo de uma vez só. Então, a reencarnação refere-se à pluralidade de vidas físicas ou de encarnações. Um mesmo ser, o espírito, que já animou um corpo, desde o nascimento até a morte, pode voltar a encarnar num novo recém-nascido e viver uma nova vida no mundo físico. Essa é o conjunto do que a gente acredita que seja a reencarnação. O objetivo da reencarnação é a aprendizagem espiritual. Na fase de desencarnado, o espírito estuda e prepara-se espiritualmente para essa volta. No período de encarnado, trata-se de pôr em prática o que ele aprendeu, sem nenhum tipo de imposição, ou seja, ele vem de livre vontade para encarnar. Cada encarnação é uma oportunidade de avaliação, como se fosse um curso particular que ele está tendo, né? Essa avaliação, se ela for superada, ele tem o seu progresso, o seu avanço. E aí ele vai para o plano espiritual com essa aprendizagem, faz, né, um resumo, vamos dizer assim, uma observação de tudo que ele realmente conseguiu, e aí, novamente, ele projeta uma nova vida para ir lapidando seus aprendizados. Quando o espírito estiver preparado e os seus novos conhecimentos já aprendidos, ele voltará a reencarnar para colocar tudo na prática, né? Porque a gente sabe que teoria na prática é outra. Então, na reencarnação, cada espírito vai enfrentar provas que são próprias daquela encarnação, aquilo que ele concordou e de acordo com a sua capacidade espiritual. O espírito conhece antes de encarnar todas as provas que ele vai ter que vivenciar, né? Na verdade, assim, ele conhece a matéria que vai ser motivo da sua prova. É que nem na escola, né? A gente estuda todos os aspectos, a gente sabe quais são os aspectos que nós temos maior dificuldade, e a nossa prova aqui encarnado vai ser exatamente dessas questões que são mais complexas para a gente conseguir passar vivencialmente, né? E assim é que nós vamos treinando e vamos superando, né, essas provas de qualificação. E com isso nós vamos alçando um processo vibracional maior. Então, para ninguém, as provas são impostas, tá? E também elas sempre são provas que nós podemos superar, nós temos capacidade para isso, né? Nós não podemos fraquejar, mas nós temos capacidade. O aprendizado da vida vivida fica retido pelo espírito na memória espiritual. O esquecimento ou lembrança de vidas anteriores pode depender do nível vibratório de cada espírito, né? E é isso, às vezes a gente fala assim, por que não lembra, né? Porque dependendo do nosso nível vibratório, do nosso estado menos avançado, muita informação vai causar mais problema para nós. Então, esse excesso de informação pode impedir o nosso próprio desenvolvimento. Por isso que nós temos um esquecimento, né, da questão tão claramente. Mas se a gente olhar,
aquilo que a gente sente, aquilo que nos é difícil, é muito fácil entender que aquilo realmente são as questões que nós devemos superar, né? De forma que o conhecimento se vai tornando acessível na medida que o espírito vai evoluindo e se vai esforçando em procurá-lo. Então, é assim, nós temos condição de perceber as nossas questões, né? Quais são as nossas provas e o que nós precisamos superar. E aí entra a questão dos resgates, né? E eu achei muito legal, numa das palestras do Haroldo, ele fala sobre o propósito e o objetivo da justiça divina, ela ser de pacificar, redimir, conciliar, né? É ter uma convivência sem a necessidade de resgates. É isso que nós precisamos buscar, né? E a gente precisa entender que o resgate ele não é um castigo, né? Ele, na verdade, é uma misericórdia divina, né? Que ela criou esse mecanismo para que nós possamos restaurar as relações, os sentimentos, na base do amor. E também a gente tem que lembrar o seguinte: nenhuma encarnação é só resgate, né? Porque muitas vezes a gente fica com aquele olhar só do resgate, né? A grande parte do que nós vivemos não é resgate, né? Ela realmente, a providência divina, ela aposta que nós vamos conseguir essa conciliação. Então, o propósito de juntar as pessoas que estão em desalinho é o da superação e não do castigo. A expectativa é de que você escreva uma nova história de amor com as pessoas que estão no teu convívio, mesmo aquelas que lhes são tão difíceis. Então, a visão de resgate que a gente tem, ela é muito simplória, né? Nenhum relacionamento humano é baseado apenas no resgate. Veja, nós podemos estar numa família e ter uma pessoa ali que é o nosso resgate. Mas para ficar de uma forma mais leve, o que a providência divina faz? Ela nos nutre com outros relacionamentos. Então, tem um espírito mais evoluído que vem acompanhando essa família, né? Tem relações de amores antigas ali para que também a gente possa ter a coragem de ir adiante, de superar as questões. Então, assim, a gente tem todo um conjunto justamente para facilitar o nosso processo de resgate, né? E eu achei legal que o Haroldo, nessa palestra que ele dá, ainda ele usa esse exemplo que eu achei fantástico, né? Imagina um quadro totalmente branco, uma tela, né? E de repente você olha lá no cantinho, tem um pontinho lá. Esse pontinho é o resgate, né? Agora, se você ficar com o seu olhar fixo apenas naquele pontinho, você não vai ver todo esse quadro em branco, com essa possibilidade de você realmente construir uma nova história, né? Então, por isso, nós devemos olhar com muita gratidão e olhar essas bênçãos que estão ao nosso lado, junto com aquilo que é o problema que nós precisamos resgatar. A reencarnação e a lei da causa e efeito. Essa imagem, eu acho que ela é tão reveladora, ela é aquela brincadeira que a gente faz, né, com as peças de dominó, e veja, a pessoa ela está sentada ali, ela bate na pedra de dominó. Então, é assim, aquilo vai correr por todo um caminho e vai voltar para ele, né? Então, é assim que funciona a lei da causa e efeito. O espírito possui a liberdade de decidir sobre o seu destino, sobre se quer ou não evoluir.
Avança-se quando o espírito se harmoniza com a lei do amor por decisão livre, porque compreende e compartilha a lei do resgate e entra em harmonia com ela. A progressão espiritual apenas se verifica quando é escolhida e interiorizada de livre vontade e pelo esforço do próprio espírito, sem nenhum tipo de coação ou imposição. Apenas há evolução em liberdade. Então, veja, tudo aquilo que nós estamos vivendo e que nós vamos aprendendo e nós vamos superando, nós vamos buscando formas de compreender e de aceitar muitas vezes aquela condição limitante, seja ela física, seja ela emocional, ela está dentro desse processo de causa e efeito. Nós estamos vivenciando uma vibração que nós mesmos causamos. Então, a gente precisa desse processo de superação. Na lei da justiça espiritual, ou lei da ação e reação espiritual, que é a causa e efeito, o que fazemos aos outros, também nós fazemos a nós mesmos. Então, não é que eu fiz com o outro algo errado e eu vou pagar, não é isso. É a vibração. É como eu usei a energia de forma incorreta. E aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que colocar ela em ordem, não é? Avança-se espiritualmente quando o espírito toma consciência dos seus erros, atos contra os outros seres da criação, e os repara. Então, é assim, se eu não tiver a consciência do que eu fiz errado, ou do que eu estou fazendo errado, se eu não olho para a minha conduta e escolho de forma incorreta e depois eu tenho a consequência, eu preciso ter atenção sobre isso. Então, não adianta, gente. É o seguinte, está com alguma questão que incomoda? A questão foi a sua escolha. Então, olhe para ela e resolva. Como é que você vai resolver isso? Tá? Para a doutrina espírita, o universo é estruturado. As coisas não ocorrem por acaso. Em tudo há causalidade, inteligibilidade, significado, padrão. Deus, para o Espiritismo, é a inteligência suprema. Isso lembra Kardec. Muito bem. Olha lá, causa e efeito. Então, se eu jogo um bumerangue, ele vai voltar na sua mão. A energia é a mesma coisa. Se eu estou jogando uma energia bacana, de amor, de prosperidade, de reconhecimento, de empatia, é isso que eu vou receber, tá? O objetivo do ser é evoluir. A ampliação da sua consciência através da aquisição de conhecimentos. Ao construir a sua trajetória de vida, o ser inteligente amplia a sua percepção e compreensão da natureza, das coisas, das pessoas, de si mesmo, do cosmos, da estruturação inteligente do universo e, consequentemente, o seu entendimento a respeito de Deus. O livre-arbítrio é parte fundamental do cosmos. E as infinitas possibilidades que vão surgir no seu exercício estão contidas na estruturação inteligente do universo, né? Então, são todas as melhores possibilidades quando eu atuo com o quê? Com amor, com paciência, com tudo que é virtude. E, lógico, o inverso é verdadeiro. As fronteiras da nossa liberdade terminam exatamente onde iniciam as do nosso próximo. Isso é válido para as pessoas, para as famílias, para os grupos, para as cidades, para os países, sociedades, enfim, para tudo que está no universo. Então, é a forma que nós tratamos o nosso planeta, é a forma que nós tratamos os animais, é a forma que nós tratamos os elementos naturais, a água,
e tudo mais, o ar, né? Então, nós estamos em meio a uma sociedade e nós fazemos parte dela, né? Nós também vamos colher o erro que esse grupo faz, porque nós fazemos parte dele. Então, por isso que a gente precisa melhorar e colocar esse processo de melhora em movimento ao nosso redor, para que ele chegue até as instituições também. Ao longo do processo evolutivo, os espíritos vão se diferenciando no que diz respeito à sua vibração. Então, sabe aquela história lá que Deus criou todos os espíritos de forma igual? Sim, ele criou todos iguais. Só que ao longo do processo evolutivo, a percepção das pessoas são diferentes. E uns aprendem mais rápido, outros têm uma percepção maior, e aí vai acontecendo diferenciações entre os espíritos do ponto de vista vibracional, né? E aí a gente vai encontrando graus evolutivos diferenciados entre os espíritos. A separação entre esses espíritos não é nada assim extremamente brusca, elas são todas graduais, né? Da mesma forma que o ar, né, a atmosfera, tem densidades diferentes, né? É assim com o ser humano, tá? E na parte, né, da matéria astralina, que é o astral, também. As diversas comunidades do astral estão ligadas entre si, existe um trânsito de espíritos de uma para outra, né? Tem algumas limitações, sim, né? Nós sabemos que os espíritos superiores, eles podem percorrer outros lugares de cunho inferior, né? Os de cunho inferior não conseguem chegar a lugares onde o nível vibracional é alto, porque eles não conseguem simplesmente nem reconhecer visivelmente esses lugares. Assim, enquanto os mais avançados se podem mover livremente através do seu nível, dos níveis inferiores, os menos avançados só podem alcançar níveis superiores, aumentando o seu nível vibratório por meio da evolução espiritual. As comunidades do astral médio são ajudadas pelas comunidades do astral superior, das quais recebem assessoria espiritual e técnica para organizar as suas comunidades de acordo com as leis espirituais mais avançadas. De novo, gente, a visão de Platão, né? Vamos colocar assim, nós temos aqui na área do umbral, né? Umbral grosso, umbral médio, né? Esses diferentes patamares vibratórios. E o que a gente tem? Nós temos a ajuda dos espíritos que estão num grau maior, né? Lembra, é o cara que saiu lá da caverna e tem condição de ajudar os que estão lá ainda dentro da caverna, né? Nós somos os espíritos que podem ajudar esses seres que estão no umbral grosso, né? Aqueles seres vibracionalmente falando, mesmo encarnados, que também estão num processo de menor vibração, de menor entendimento. Por sua vez, essas comunidades do astral médio partem missões de ajuda aos espíritos do astral inferior que estão em condições de sair dessa franja vibratória por terem tomado consciência dos prejuízos que causam, porque mostraram arrependimento e vontade de melhorar e por terem pedido sinceramente ajuda para sair desses locais. Então, é isso, né? A nossa capacidade de oração, vibração, por toda esse resgate desses seres que estão numa condição inferior, é muito valiosa, né? E é uma coisa que a gente deve fazer, porque quanto mais a gente liberar esses seres nessa condição, melhor a nossa vida vai se tornar também, né? Porque esse nível vibratório ele acaba chegando até nós, né?
Então, a lei de resgate, ele tem uma questão que é o processo de revisão, né? Isso acontece com os espíritos quando desencarnam. Então, não é assim, desencarnou, pronto. Não, a gente vai passar por um processo que é isso, é o processo de revisão, né? A gente vai ter que ter consciência das questões que ocorreram, né? Como foram as nossas vidas, ou especificamente aquela vida que nós acabamos de cumprir, nós vamos ter que revisitar todas as questões difíceis ali, de decisões, escolhas erradas, situações que nós vivenciamos, como que nós pudemos lidar com elas. Então, isso fica nesse processo de revisão, né? Na lei da justiça, amor e caridade, o objetivo não é somente a reparação, e sim a compreensão e a evolução. É necessário que o espírito conheça e reconheça quais são os assuntos por resolver que enfrentava nessa encarnação, os que superou e os que ainda aguardam superação, já que as provas das próximas encarnações dependem em grande medida da situação que se tenha tido nas encarnações anteriores. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção em alguns livros que a gente vê, o trabalho que um desencarnado dá para uma equipe, né? Porque ele tem que fazer todo esse processo e a gente é resistente, muitas vezes a gente não quer ver o que fez, porque aquilo incomoda muito. É como aqui, né? Fala sério, aquilo que a gente faz de errado, como é difícil a gente reconhecer, como é difícil a gente olhar para aquilo e ver de que forma nós teríamos que ter agido naquela situação. Isso consiste no nosso aprendizado. Então, nós precisamos começar a fazer isso já aqui, né? Não ficar pondo para baixo do tapete as coisas que a gente faz errada, a forma com que nós sentimos as situações, como que a gente se indispõe com as pessoas, né? Tudo é uma questão de como nós nos posicionamos, né? Ou a gente está com muito orgulho, ou a gente é muito egoísta, ou qual é o vício que você está deixando crescer aí e impedir de você ver a verdade. É importante que o espírito tome consciência da relevância das decisões que tomou na vida a respeito das leis espirituais e a respeito das consequências dos seus atos sobre os outros. Se atuou com amor ou se atuou por egoísmo, com o objetivo de que isso lhe sirva para evoluir. Bom, a gente também tem, né, a gente falou que o espírito sempre é livre, né, ele que vai escolher o processo reencarnatório. Existe essa questão da encarnação compulsória também, né? Quando o ser está muito resistente, ele não quer enxergar, ou ele está debilitado e não consegue nem tomar consciência do que fez, né? Então, ele pode, pela misericórdia divina, ser escolhido para uma encarnação compulsória. Isso ocorre muito no processo dos suicidas, né? Dos seres que estão no umbral grosso, quase virando ovoides, né? Essas encarnações compulsórias, normalmente, elas são curtas, né? Para que seja apenas um choque anímico ali, para que aquele ser comece a querer ver, porque, na verdade, eles não querem ver o que aconteceu na encarnação. Então, olha lá, por misericórdia divina, a ação dos espíritos mais evoluídos, dispostos a auxiliar um irmão conhecido de vidas anteriores, realiza os arranjos reencarnatórios e todos os detalhes daquela nova existência. Nessa encarnação compulsória, o espírito é colhido sem prévia concordância e até sem seu conhecimento.
Esses espíritos encontram-se num grau de perturbação tão grande, ou por faltas graves cometidas, que acabam por anular a liberdade de escolha. Então, assim, eles não têm capacidade de escolha, vamos dizer que eles estão numa condição muito infantil, né, do ponto de vista evolutivo, espiritual. Então, uma pessoa com conhecimento maior vai ajudá-los para que eles não se percam ainda mais. Bom, e aí a gente tem essa parte que já é a finalização, né? A gente repete um pouco aqui essa condição que nós temos o caminho aí em direção a Deus. Temos que ter em mente que se sofremos é porque fizemos alguém sofrer. Repetimos isso como a lei anterior, é isso que eu falei. A gente acha que é tudo na mesma moeda, olho por olho, né? A lei de Talião, e não é assim. Nós vamos limpar a nossa mente desse tipo de crença e entender que quando nós sofremos é porque nós fizemos escolhas ruins, nós não colocamos a nossa atenção mesmo no que deveria ser, nós não procuramos verificar a lei do amor no nosso coração do que seria realmente válido, né? O que causa o sofrimento é a ignorância, todo tipo de ignorância. O certo é que nada escapará a essa inexorável lei de causa e efeito. Porém, como Deus é Pai de misericórdia, de acordo com a lei de causa e efeito, uma pessoa pode ter muitas faltas e ter suas consequências de sofrimento aliviadas e até anuladas, se ela, usando o seu livre-arbítrio, faz o bem e a caridade. As ações a favor da lei do amor aumentam a vibração do espírito e permitem-lhe, assim, ascender a regiões do mundo astral de maior vibração, quer dizer, de maior nível espiritual. Todavia, ficar a saber que a intenção desse sistema não é castigar, nós já falamos várias vezes, né? Mas ensinar. Em qualquer caso, todo espírito que provocou danos fica em dívida para consigo mesmo e para poder avançar é necessário, primeiro, que se dê conta dos danos realizados e, segundo, que os repare. Então, gente, nós já estamos fechando o assunto. Eu acho que a gente falou, assim, geral, sobre quase tudo que está dentro da lei de resgate. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, coisas que surgiram ao ver esse nosso vídeo, coloque aí as dúvidas, nós vamos responder para você, tá? Diretamente, tá bom? E assim, lógico, tem 1000 dúvidas, né, sobre as questões das provas que nós passamos, por quê, mas estejam certos que quando a gente vem, nós, muitas vezes, aí temos como diz, eu não sei quem contou essa história, umas 2000 páginas de projeto, só com provas, né? E aqueles que nos assessoram, nossos amigos no plano espiritual, falam, não, espera um pouco, não vai por tudo isso, vamos fazer uma revisão. Aí, quando eles fazem a revisão, tem assim, tipo, 200 páginas, 100 páginas, né? E eles falam, olha, ainda é muito. Aí você fala, não, eu quero ir para logo fechar isso aqui e agilizar esse processo, né? Mas isso também se deve um pouco à nossa inconsciência ainda das nossas reais capacidades, mas a gente chega lá, tá? Então, como conclusão, aqui eu coloquei, voltemo-nos para dentro de nós mesmos. Essa atitude, sendo constante, auxiliar-nos-á, sobremaneira, a atingir a perfeição relativa de que somos capazes, tomando consciência de nossa ignorância, como nos ensinou Sócrates. Confiaremos mais em nossos valores, o que nos proporcionará um relacionamento mais saudável com os outros membros da sociedade e, assim, realizaremos a tão necessária transformação.
Então, é isso aí, gente. Bora lá, vamos fazer a nossa transformação, abrir um imenso holofote nos nossos vícios, para que nós possamos enxergá-los, e não só enxergá-los, mas efetivamente poder agir e transformá-los em virtudes, porque, na verdade, a virtude nada mais é que essas capacidades que nós temos utilizadas de forma pobre e errônea. Então, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês é isso hoje, e eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa abordagem, e deixe aí as suas dúvidas, as suas questões, para que a gente possa responder, tá bom? O GEAFA agradece a participação, e, se você puder, espalhe, né, esses conhecimentos para mais pessoas, para os amigos, para a família, porque através da informação, da tomada de consciência, é que nós vamos criar um mundo melhor. Tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e sempre se ligue aqui no GEAF. Tchau.